você é guiado pela sua mente. Muito impactante essa frase, no meu ponto de vista. Mas o que eu considero mais impactante ainda é quando nós paramos para pensar no teor dela. É uma frase que nos determina que aquilo que passa pela nossa mente é o que vai conduzir a nossa vida. Para analisar, todas as vezes que você se encontra num momento de extrema felicidade, a tendência é que mais coisas agradáveis venham até você. Mais pensamentos agradáveis venham até você. Mais pessoas agradáveis venham até você. Em contrapartida, quando nós nos pegamos em momentos de turbulência, onde parece que aquela nuvem negra paira sobre nós e você faz de tudo, move céus e terras para se libertar daquilo, mas a tendência é cada vez piorar mais. Se você não passou ainda por isso, você ainda vai amadurecer e você ainda vai passar. Não é uma profecia do mal, porém, nós precisamos de alguns momentos de turbulência para nos fortalecer. Quiçá que eles sejam breves. Mas, para não ficar só em minhas palavras aqui, eu preparei um breve conteúdo para nós refletirmos um pouco sobre essa frase. Vou repetir. Não, eu não vou repetir. Eu vou mostrar para vocês, compartilhando aqui a minha tela, que é uma frase que impacta. E o motivo por que ela impacta. Vamos lá, compartilhar aqui com vocês. Bem, aqui para cima, pronto. Bem, vamos lá. Por que que eu acredito que essa frase é muito impactante? Porque entenda uma coisa. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente, com toda a confiança. Não baixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Essa frase se encontra no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23 ao 26. Então, ela é impactante porque ela disseca exatamente aquilo que nós precisamos para conduzir a nossa vida para um lugar agradável e feliz. Quiçá que seja o lugar onde os nossos sonhos pairam, onde os nossos sonhos se encontram. E, sendo assim, eu preparei esse breve conteúdo para nós entendermos juntos como conduzir os nossos pensamentos. Porque você acaba atraindo aquilo que tenta evitar. Por quê? Você já parou para analisar? Quando nós estamos em momentos de turbulência, como eu havia falado, nós atraímos exatamente aquilo que nós tentamos evitar. Por que será? Vamos lá. Nós gastamos muito tempo e energia tentando evitar aquilo que não queremos que aconteça. Mas por que acabamos conseguindo exatamente o oposto? Essa é a única questão que enfrentamos habitualmente. É possível que a solução se encontre em mudar a nossa perspectiva e o nosso foco de atenção. Então,
nós gastamos muito tempo, nós gastamos muita energia tentando evitar aquilo que nós não queremos. E o que acontece é exatamente o oposto. Nós acabamos atraindo exatamente aquilo que nós não queremos. Por que isso acontece? Nós vamos ver a seguir que o simples fato de nós mudarmos a nossa perspectiva, nós conseguimos mudar a nossa trajetória. São muitas situações que queremos controlar em nossas vidas. Então, todas essas circunstâncias que queremos controlar se encontram em momentos, em lugares onde nós consideramos importantes. Por exemplo, no trabalho, nos estudos. No trabalho, nós sempre queremos dar aquele jeitinho para que as coisas deem certo. Enfim, no estudo, nós precisamos decorar o texto, decorar a matéria, passar no concurso, passar na prova, e nós acabamos assim tentando controlar todas essas situações. Na relação amorosa, eu nem preciso falar, né? Que nós queremos controlar as atitudes do outro, queremos controlar a quantidade de emoção que o outro deposita em nós. Nas relações sociais, queremos controlar as conversas dos nossos amigos, tudo nós precisamos intrinsecamente controlar. Nós queremos controlar e devemos controlar as coisas dentro do nosso lar, na nossa família. Porém, nós precisamos ter um balanceamento disso aí e lapidar bastante esse controle. Nós precisamos ter uma certa ilusão de controle, que acompanha a sensação de que tudo está em ordem. Então, a nossa mente precisa dessa certa ilusão, que basicamente está em controle. Para isso, fazemos uma auditoria de todos os possíveis perigos, acreditando que dessa forma podemos intervir para nos proteger de suas possíveis consequências. Então, nós pegamos todos os possíveis perigos e fazemos aquela auditoria. Bom, isso aqui pode acontecer, isso aqui não pode, aquilo não pode, e vamos mapeando todos os possíveis perigos. Vamos acompanhar. Mas a realidade é bem diferente. Por quê? Estes perigos em que nós pensamos e para os quais até nos preparamos são uma criação, são uma recriação da nossa mente que nos gera ansiedade. Nós estamos recriando aquilo que ainda nem aconteceu. Funciona basicamente assim. Nós, primeiro vem aquela preocupação, né? Nós nos preocupamos, depois nós maquinamos, nós bolamos todo um processo, todo um plano para que aquilo não dê errado da forma que nós pensamos que dê, que vai dar. Em seguida, nós elaboramos ideias. Opa, se eu fizer dessa forma, não vai dar errado. E, por final, nós temos convicção de que aquela ideia que nós elaboramos com tanto carinho, com tanto cuidado, de algo que nós não sabemos que vai acontecer, nós temos agora a convicção de que assim, se eu fizer dessa forma, não vai dar errado. E isso acaba nos gerando uma extrema dor de cabeça, porque nos gera um estresse muito grande, porque já que não sabemos se vai acontecer, já que não é uma coisa concreta, todo aquele plano, toda aquela ideia que nós elaboramos para que algo que ainda não sabemos se vai acontecer, não sabemos se vai dar errado, possa não dar errado. Vocês entendem? É mais ou menos um paradoxo de tanto nós não querermos aquela circunstância desagradável, de tanto nós queremos tirar de nossa vida aquele pensamento desagradável, mas ele permeia entre nós. Então, por antecipar o que pode acontecer, acabamos por nos perder nas possibilidades de tudo o que pode acontecer, impedindo assim que possamos apreciar e aproveitar o que vivemos
agora, que é o que importa. Entenda uma coisa, tudo, exatamente tudo o que você vai ser amanhã, o que você vai conquistar amanhã, o que você vai sentir amanhã, é fruto do que você está construindo ou do que você está plantando agora. Não se enganem. Então, onde podemos colocar a nossa atenção ou o nosso foco? De alguma forma, os nossos pensamentos estão determinando a nossa conduta, os nossos hábitos e, finalmente, o nosso destino. Os nossos pensamentos controlam tudo. Tudo que foi criado, tudo que existe, primeiro, em algum momento, passou pela mente de alguém. Nós temos os livros, nós temos os celulares, nós temos uma infinidade de coisas, tudo que você pode imaginar, até aquelas coisas que você pensa que alguém não pensou para criar, ainda assim pensou. Uma pedra que está ali, primeiro passou pela mente de nosso soberano, o nosso Deus. Por isso é muito importante responder: onde estamos colocando a nossa atenção? Nós não temos o hábito de fazer isso. Nós não temos o hábito de policiar os nossos pensamentos. Pois, sem perceber, facilmente nós podemos nos ancorar num sofrimento, num pensamento ruim, especialmente aqueles que estão conectados de forma cíclica. Pensa bem, quando você fica elaborando aqueles planos para algo que possa ser que vai dar errado, algo que ainda você não tem certeza de que vai acontecer, você está se ancorando, você está se amarrando naquele pensamento negativo. E isso vai fazer com que a sua vida fique parada, estacionada. Agora, uma boa estratégia para identificar a nossa tendência de pensamento consiste em observar esses pensamentos para, de alguma forma, nos pegar em flagrante, em pleno processo intelectual autodestrutivo. É aquilo que eu falei. Todas as vezes que nós papeamos os nossos pensamentos, nós policiamos os nossos pensamentos, nós vamos pegar esse hábito e, fatalmente, nós vamos conseguir nos pegar em flagrante todas as vezes que temos os pensamentos recorrentes ou pensamentos autodestrutivos, como preferir. Então, opa, não quero pensar isso. Cancela, pensa na coisa oposta àquilo que você quer pensar. Vamos lá, alguns exemplos? Entenderemos assim o problema ao qual não paramos de dar voltas e queremos evitar. E vamos poder nos questionar: para que serve continuar pensando tanto nisso? Então, quando você tem o controle do seu pensamento, você pode questionar eles. E você pode se questionar: por que eu preciso pensar nisso? Eu não preciso pensar nisso. Eu posso pensar em outras coisas. Ou você pode olhar ao seu redor e ver quantas coisas agradáveis estão acontecendo ou que existem ao seu redor, e você vai poder escolher em pensar diferente. E aí, automaticamente, como seus pensamentos levam você ao seu destino, você consegue um destino mais favorável àquele que você estava tentando evitar. Questionar os próprios pensamentos é essencial para poder modificá-los a nosso favor. Também é importante não ser rígido em tudo o que você pensa, deixando em aberto a possibilidade de que existem outras perspectivas que, nesse momento, não somos capazes de ver. Por quê? Porque nós estamos vendados com a possibilidade de que algo pode dar errado.
Porém, aqui nós temos aqui uma especificação muito boa. Nós precisamos ser flexíveis nas nossas decisões, nas nossas opiniões. Para alguns é muito difícil, para outros um pouco mais fácil, mas todos precisamos fazer um esforço tremendo. Sabe por quê? Porque sempre vai haver um mestre disposto a te ensinar. Sempre há uma pessoa ao seu lado, ao seu redor, que já passou por aquela situação, que já tem experiência, que já domina aquelas circunstâncias. E se você for uma pessoa flexível, você vai acabar atraindo aquela pessoa para si, porque você precisa daquela solução. Todas as circunstâncias que acontecem em nossas vidas servem para que nós venhamos a auxiliar alguém quando estiver passando por circunstâncias similares. Pensem sempre nisso. Nada é do nada. Nada é por acaso. Sempre existe um porquê. O nosso cérebro não entende a negação. A nossa mente está preparada para compreender um determinado tipo de informação através da linguagem. Dependendo do que o nosso cérebro entende, poderemos vivenciar uma experiência ou outra. Uma experiência ruim ou uma experiência boa, dependendo do que o nosso cérebro entende. Agora, veja bem, o nosso cérebro não entende a negação. Pensa nisso. Então, se uma vez que ele não entende a negação, uma vez que eu der um comando para o meu cérebro, um comando negativo, ele vai pensar completamente o oposto daquilo que nós estamos, o oposto do comando que nós estamos dando para ele. Isso não é autoajuda, não é nada, isso é ciência, tá, gente? Olha aqui, ó. Você vai falar, não pense, nem pense em viajar. O que nosso cérebro vai fazer? Ele vai elaborar toda a trajetória que você vai fazer para chegar naquele caminho, naquele local. E mais ainda, ele vai elaborar, ele vai pensar em como será quando você estiver lá. Olha só, você disse para ele não fazer, e ele automaticamente elaborou como ele faz para chegar, qual é a trajetória, qual o caminho que eu vou pegar. E depois ele pensa, opa, quando eu estiver lá, eu vou ficar assim assado, eu vou na praia, eu vou curtir, eu vou relaxar. E olha a frustração. Por que acontece isso? Porque nós estamos dando informações de forma errada. Nós estamos nos comunicando de forma errada com nós mesmos, de uma forma prejudicial, sem nos darmos conta disso. E nós precisamos ter essa atenção. Agora, por que acontece isso? O nosso cérebro associa pensamentos com imagens e o não, a palavra não, não está integrada nessas imagens. Isso acontece porque quando você ouve ou lê a palavra não, você ao mesmo tempo está ouvindo ou lendo o que vem em seguida. Como no exemplo seguinte, no exemplo anterior. Nem pense em viajar. O que nossa mente assimila? Pense em viajar. Você entende como é? Olha só, nem pense em viajar. O nosso cérebro não entende o nem pense, não entende o não pense. Então, ele assimila pense em viajar. O que é para onde toda a nossa atenção vai. O problema é que a palavra não provoca uma reação paradoxal no cérebro, pois o não pois ele não possui representação linguística. Nosso cérebro só entende o positivo, só entende o sim. Então, se você quer tirar a prova, pode dizer, não vou pensar em um cavalo branco com asas. E você vai ver aí, você vai comprovar que é exatamente no que você pensou. Eu pensei. Quando você pronuncia não vou pensar em um cavalo branco com asas, você já está construindo um cavalo. Se aqueles que têm
um pouco de habilidade no desenho, poderia até desenhar ele. E aí você comprova como você acaba pensando exatamente naquilo que você disse que não pensaria. Este fenômeno que se produz na nossa mente é conhecido na psicologia como teoria dos pensamentos irônicos, de Wagner, ou Wegener, que, criado em 1994. Vocês veem que é bem recente. A teoria de Wegener nos indica que as tentativas de controlar as experiências internas tendem a fracassar porque não entendemos a forma como elas funcionam. E por isso conseguimos o contrário daquilo que pretendíamos. É assim que geramos o oposto daquilo que queríamos controlar. Então, nós não entendemos o processo, por isso nós geramos exatamente o contrário. Porém, com essa pequena explicação, com essa humilde explicação que eu estou trazendo nesse conteúdo, você já vai conseguir passar a policiar, quiçá aqueles que têm um pouco mais de entendimento, um pouco mais de habilidade, aquele que der um pouco mais de atenção a esse conteúdo, vai conseguir mapear e policiar e cancelar os pensamentos recorrentes ou os pensamentos autodestrutivos. Quando estamos preocupados e magoados com algum assunto, se repetirmos uma vez e outra que não queremos pensar nesse assunto, só vai intensificar que continuemos pensando nele. Mais ainda. O mesmo acontece quando damos esses conselhos a outras pessoas. Então é assim que funciona. Você está ali, discutiu com alguém, ficou chateado com aquilo ali, é exatamente aquilo que vai vir na sua mente. Ou então você soube de algum assunto que te entristeceu. Se você não mudar, automaticamente você vai ser conduzido a tirar satisfação com aquela pessoa. E muitas vezes dá errado, porque não é aquilo, não é bem aquilo. Você apenas está construindo uma realidade paralela que te leva a um conflito mental. Da mesma forma, quando nós vamos dar conselho para algumas pessoas, quando você vê uma pessoa deprimida, uma pessoa entristecida, cara, dê conselhos positivos, porque ela já está abastecida ao extremo de pensamentos recorrentes, pensamentos autodestrutivos, que estão sabotando toda a vida dela ali, ó, sem cessar. Então, lembre disso. Viu uma pessoa cabisbaixa, ou se você está cabisbaixo, policie aquilo que chega nos seus ouvidos ou aquilo que está passando pela sua mente. A estratégia é atrair o que queremos, em vez de evitar o que não queremos. Então, é bem simples. Nós vamos atrair aquilo que nós queremos, ao invés de ficar tentando evitar, não quero dívida, não quero dívida, não quero dívida, não quero me dar mal no concurso, não quero me dar mal no concurso, não quero reprovar na prova, não quero reprovar na prova, você vai simples. Parece muito complicado, né? Mas é simples. Você vai simplesmente passar a colocar no lugar daquela negatividade uma positividade. Eu estudo bem, eu sou bem estudioso, então eu não preciso me preocupar. Eu estou bem fisicamente, porém quero me manter mais saudável. E assim por diante, sempre substitui um pensamento negativo por um pensamento positivo. A minha vida financeira flui perfeitamente. Vou policiar no controle das minhas compras, das minhas ações financeiras. Entendeu? Sempre colocando uma mensagem positiva no lugar daquela negatividade que passa recorrentemente pela sua mente. Então, mudando a nossa perspectiva, nós vamos mudar a nossa direção e vamos caminhar para um lugar muito mais tranquilo. Mudar o ponto de referência e guiar os nossos pensamentos de maneira consciente
escolhendo nós próprios, e não eles, por inércia, o lugar em que os deixaremos livres. Então, nós temos o direito, nós temos o poder e nós temos a obrigação de escolher os nossos pensamentos, se eles serão positivos e se eles serão negativos. E nós temos o controle, fazendo isso, de deixar os pensamentos recorrentes no lugar que ele precisa ficar, que é lá guardadinho, que eles não atrapalhem o nosso sistema emocional. Quando tivermos pensamentos recorrentes sobre algum assunto desagradável, podemos usar as seguintes estratégias. Agora, prestem bem atenção nessas estratégias básicas que nós vamos ver agora. Falar de forma positiva. Não é autoajuda, tá, gente? Isso é ciência. Construindo mensagens afirmativas sobre o que queremos conseguir. Foi o que eu tinha dito. Sempre troque, substitua uma negação por uma afirmação. Em vez de dizer, não quero pensar na discussão com meu namorado, você vai dizer, quero pensar no quanto eu amo meu namorado. Ou uma frase equivalente. Meu namorado é muito esperto, meu namorado é muito inteligente, meu namorado é bonito, entendeu? Então, sempre use uma frase equivalente de positividade para substituir aquela negação. Se você teve um conflito no matrimonial, se você teve um conflito com o seu filho, se você teve um conflito com alguém, pense nos momentos felizes que vocês passaram juntos e use aquilo para permear como pensamento dentro da sua mente. Ao invés de dizer, não quero engordar, você vai dizer, quero manter a forma, eu sou saudável, eu estou bem fisicamente, eu sou muito bonita ou bonito. Enfim, substitua por uma frase positiva. Esses dois exemplos, mas existem infinitos outros que você, usando esses como base, né, como gatilho, como referência, para poder pensar em tudo aquilo que você que vier à mente, que é negativo, que vai gerar um pensamento autodestrutivo, você vai substituir por uma positividade, por um pensamento positivo. E volto a dizer, não é autoajuda, é ciência. Faça afirmações de acordo com o que você quer e não com o que você não quer. Entendeu? Faça as afirmações de acordo com o que você quer. Isso vai estabelecer o seu foco. Isso vai fazer com que você olhe para a direção onde você precisa olhar para que as coisas deem certo. Porque à medida que você olha para aquilo que você não quer, você está colocando foco lá e é aquilo que vai crescer. E pense, em tudo que você coloca foco, cresce, prospera. Inclusive as dores, as mágoas, as decepções, cresce com foco também. Coloque o foco de atenção em alguma atividade prazerosa. Olha aí as dicas, olha. Ó, uns exemplos. Ouvir uma música de que você gosta, uma música agradável, uma música. Observe a letra, tá, gente? Porque as músicas elas fazem também uma programação mental. Então, antes de você escutar uma música, observa se a música é realmente a letra daquela música é uma letra que vai levar você para um lugar de felicidade, não um lugar de depressão. Porque nós temos aí várias músicas. Um dia desse aí eu estava passando, estava ouvindo uma música que eu não me lembro muito bem, que eu não tenho muito hábito de escutar música, mas pensa bem, sobre uma mulher que dizia que ela foi feita para ser amante. Poxa, isso não existe. Você é exclusiva, se você mulher está me assistindo. Você é exclusiva, você não precisa dividir ninguém, porque você é exclusiva. Existe alguém que quer exclusividade com você, que quer que você seja exclusiva dele ou dela.
Então, existem algumas músicas que não procede, tá? Vai levar você para mais depressão, para mais pensamentos recorrentes. Então, a música funciona sim. A música diverte, diverte sim, mas escolha a música pela letra antes de você ouvir. Conversar com os amigos, é claro que você vai escolher aqueles amigos positivos, aqueles amigos que fazem você ficar contente, que fazem você descontrair. É claro que isso aí é autoexplicado, né, gente? Você, quando você estiver numa situação desconfortável, emocionalmente abalado, você vai escolher uma pessoa deprimida e você vai ficar mais abalado, mais deprimido ainda. Quiçá que seja alguém que você possa aprender ou que você possa ensinar. Praticar uma atividade física, correr, nadar, andar de bicicleta, caminhada. Por que é legal fazer isso aí? Porque, por exemplo, aqui perto de casa nós temos uma ciclovia onde, quando na tardezinha, quando o sol vai sumindo, muita gente caminha naquele lugar. Poxa, eu nunca vi uma pessoa depressiva caminhando ali. Se ela estiver depressiva, ela não tem o semblante de depressivo. Então, a energia que permeia naquele lugar é uma energia de positividade, uma energia de crescimento, onde todas as pessoas ali querem manter a forma, estão pensando positivo. Então, é lá que você tem que ir, é lá que você tem que ficar. Além do condicionamento físico, você vai receber a descarga de energia que as outras pessoas que estão gerando positividade vão passar para você, tá? Não é não é autoajuda, é ciência. Praticar um hobby distrai a mente, coloca a sua mente, toca o seu foco naquela atividadezinha. Eu coloquei aí uma vovó tricotando, porque eu não sei tricotar, graças a Deus, mas eu penso que deve ser algo que você precisa de muito foco, porque eu vejo que tem aqueles pontinhos que você precisa ter precisão para fazer. Então, coloque a sua mente numa atividade que te distraia ao ponto de tirar o seu foco daquele pensamento recorrente. Cozinhar, eu adoro cozinhar. Cozinhar também distrai, né, gente? Você vai lá, prova, dá para alguém provar, você escolhe o prato, você lê a receita e tudo isso aí vai levando sua mente para um foco positivo, um foco de positividade. Vai à praia, autoexplicativo, vai à praia. Na praia tem muita gente bonita, tem muita gente positiva. Eu, quando vejo alguém na praia, por exemplo, uma certa ocasião, eu vi uma pessoa se afogando, mas não foi porque ela quis, ela se afogou de tão feliz que ela estava, porque ela foi tentar nadar, foi tentar se divertir, e aí, fatalmente, aconteceu o imprevisto do afogamento. Mas ela foi na intenção de se divertir. É assim que as pessoas que vão estar ao seu redor está. Você acaba, da mesma forma que lá na pista de corrida, na ciclovia, você acaba atraindo para você, você acaba absorvendo aquela energia positiva que está permeando aquele lugar. Praticar algum esporte. É a mesma situação da praia, da pista de corrida, de um shopping, um lugar onde existem pessoas pensando positivo, gerando energias positivas. E aí você não se deprime. Número 3. Pense e vá atrás do que você quer conseguir, do que você precisa ou do que você gostaria de atrair para você. Foque em seus sonhos de conquista. Isso aqui é um caminho infalível. Pode seguir que vai dar certo, tá? Muito simples. Quem puder, tira um print da tela, salva o vídeo, sei lá. Siga esse caminho que eu vou passar agora para vocês. Foque em seus sonhos de conquistas. Transforme-os em metas. Quando você transforma em meta, você decide o caminho. É ali que eu vou seguir. Não pare enquanto não alcançar. As suas metas precisam ser alcançadas. Enquanto você não alcançar, você não vai parar. Socialize-se.
Faça alianças que contribuam com o seu intelecto. Então, é aquele caso lá do amigo, da conversa com o amigo, você vai procurar pessoas que contribuam para o seu intelecto, que possam trazer para você pensamentos que vão levar você a atingir as suas metas, a realizar os seus sonhos, a não ficar mais depressivo. Foque em novos sonhos. Então, você atingiu as suas metas, você não para, pronto, acabou, agora eu posso ficar descansado. Não, continue focando em novos sonhos. Por que isso, gente? Porque você vai traçar novas metas e traçando novas metas, você vai criar oportunidade para outros. E quando você cria oportunidade para outros, automaticamente as pessoas com que você fez aliança, o que contribui para o seu conhecimento, você vai estar fazendo o mesmo com elas. E você também vai ter a possibilidade de transmitir o seu legado. Quando você cria oportunidades, quando você dá oportunidade a outros, você transmite o seu legado, você automaticamente se socializa muito mais. Então, é importantíssimo. Esses passos são infalíveis. Siga os que você vai se dar melhor do que você tem imaginado. Então, vamos lá. Incorpore essas mensagens à sua forma de se comunicar consigo mesmo e jamais terá pensamentos recorrentes fluindo em sua mente. Então, uma vez que você torna como hábito todo esse método, todo esse pensamento, você não vai mais ter espaço na sua mente para pensamentos recorrentes. Tentar controlar o que queremos evitar na nossa vida só vai nos levar a pensar mais nisso. É como se fosse uma profecia autorrealizada. Vamos acabar atraindo aquilo que nós não queremos. Então, você pensa, caminhando lá, normal, você pensa naquilo que você não quer, tenta suprimir o pensamento, não quero, não quero, no caso aqui, vamos lá, usar esse exemplo. Não quero escorregar uma casca de banana. E tanto, aí você, aquilo ali, tanto não é a solução, como também favorece para que o problema apareça cada vez mais. Aí você vai lá, ó, pensa, não quero, isso eu não quero, cara, não quero que aconteça isso. Aí você vai lá e, pum, escorrega na casca de banana. E vai lá, escorrega de novo. Por quê? Você focou nisso. E é aquilo que você atrai. A estratégia mais inteligente consiste em prestar atenção no que queremos e nos concentrarmos nisso. Concentre-se no que você quer e não no que você não quer, em vez de focar no que queremos evitar. Então, mais uma vez, concentre-se no que você quer. Foque naquilo que você quer. Crie estratégias para sua mente sempre olhar para aquela direção onde você quer chegar. Uma dica valiosa. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Essa dica também está na nossa grande Bíblia Sagrada. Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Eu curto muito ler a Bíblia, porque lá ela não apenas nos edifica espiritualmente, ela nos dá um caminho para seguir aqui nessa terra, tá? Então, se você chegou até aqui, significa que você se interessou bem por esse conteúdo que foi útil para você. E se foi útil para você, eu tenho certeza que será útil para aqueles que você ama. Compartilhe essa mensagem com todos aqueles que você acredita que serão beneficiados por ela, tá? Eu te agradeço imensamente. Eu sou Fábio Vieira, psicoterapeuta, estou aqui para te ajudar.